Como treinar sua equipe para atender o paciente que só questiona preço? O famoso curioso, que faz com que o médico sofra e tenha palpitações porque a gente fica angustiado com essa pessoa que fica perguntando preço e não converte em consulta. Mas aí existem também os curiosos que eles podem sim agendar uma consulta, as pessoas que realmente elas só querem entender um pouquinho mais do preço, como funciona, se elas podem ou não confiar em você. E aí a gente tem que diferenciar com quem que eu tô falando. Eu tô falando com o curioso que nunca vai agendar uma consulta ou eu tô falando com essa pessoa que sim pode agendar. E é isso que a gente tem que ensinar a nossa secretária a fazer. Então se você está interessado em ouvir um pouquinho mais sobre isso, já se inscreve aqui no canal da Exponencial Med, deixa um curtir, deixa teu comentário, porque a gente quer gerar muito mais valor para o médico que está buscando crescimento dentro do consultório particular. Mas falando sobre esse tema aqui que a gente está conversando, sobre o curioso, uma primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente não vai conseguir converter todo mundo. E dessa forma a gente já alinha expectativa, porque o objetivo da secretária, quando ela está falando com essas pessoas, não pode ser transformar todas elas em pacientes, porque senão ela vai se frustrar. Ela precisa entender com quem que ela está falando, ela precisa entender qual que é o perfil desse paciente. E a gente tem dois grandes perfis de consumidor de forma geral. A gente tem a pessoa que é extremamente sensível a preço e que ela só está buscando o que é mais barato, e essa pessoa muito provavelmente ela não vai agendar uma consulta contigo se a tua consulta tiver um preço acima da média. E existe um outro espectro de consumidor, que é a pessoa que está buscando diferenciação, que está buscando alguém que gere valor. Esse grupo daqui, ele está disposto a pagar um preço mais alto, contanto que essa pessoa entenda que você consegue gerar valor acima da média. E o que é gerar valor aqui dentro do contexto do consultório médico? É resolver o problema do paciente, é diminuir a dor dele, diminuir o sofrimento. E isso já começa nessa primeira interação com a secretária, porque essa pessoa que está na dúvida, que está questionando o preço, muitas vezes ela está perguntando o preço, mas não é o valor ali que ela quer saber. Ela quer entender que o preço vale o dinheiro dela. E para isso, essa pessoa precisa ter clareza do que você faz e de que você compreende o problema que ela tem, e também precisa confiar em você e na sua capacidade de resolver aquele problema. E perceba que também existem muitas pessoas que estão aqui entre os dois grupos. Existem as pessoas que elas pagariam mais por uma experiência se elas entendessem que aquela experiência gera muito mais valor do que a que é mais barata, só que elas só não buscam isso daqui porque elas não sabem qual que é a diferença. Então por isso que no início de um consultório é comum ter muito mais curioso. E à medida que o negócio vai ganhando maturidade, você passa a ter mais pessoas que já entendem o valor que você gera e que muitas vezes nem questionam o preço da consulta na hora de agendar. Você pode observar que, por exemplo, pacientes que vêm através de indicação, seja indicação de outro colega ou seja indicação de outros pacientes, eles tendem a agendar a consulta, eles tendem a fechar procedimentos e sem questionar o preço muitas vezes. Por quê? Porque essas pessoas vieram através de uma outra pessoa na qual elas confiaram e essa pessoa recomendou você. Então, automaticamente esse paciente já acredita na sua capacidade de resolver o problema. Dessa forma, ele nem questiona nada. E quando a secretária está falando com um paciente, com uma pessoa que está curiosa, perguntando o preço, ela precisa entender se esse daqui é o curioso que não vai consumir ou se é o curioso que vai consumir. E para isso, o que ela tem que fazer? Ela tem que criar espaço. Essa é uma habilidade fundamental, que é o gerenciamento de distância. E para isso você pode ensinar para ela um simples fluxograma a se seguir, um script, mas ao invés de enxergar isso como um script, eu acho muito importante ela entender qual que é a grande forma de pensar, porque se ela entender o objetivo por trás daquilo que ela está fazendo, ela vai ser muito mais eficiente quando estiver atendendo os pacientes. Então vamos lá, uma pessoa entrou em contato e questionou qual que é o preço da consulta. Você não pode ficar enrolando a pessoa infinitamente, mas também
não é a melhor opção você ser extremamente direto e falar R$ 700, porque se a pessoa estava na dúvida não do preço, mas da tua capacidade de resolver o problema e de gerar valor, essa resposta foi muito seca. Você precisa entender melhor qual que é o problema daquela pessoa. Então, uma boa abordagem quando alguém questiona o preço é responder para a pessoa: Oi, Matheus, tudo bem? Entendi que você quer saber o preço, já vou te explicar como funciona, mas antes, para que eu entenda se nós somos as melhores pessoas para te ajudar, te importaria de falar o motivo da consulta? Perceba que não precisa ser essa mensagem inteira que eu montei aqui, ela pode ser mais curta, mas qual que é a ideia aqui? É validar com o paciente que você entendeu, que a pessoa quer saber o preço, mas você só quer entender se vocês conseguem ajudar aquela pessoa ou não. E aí vai ter gente que vai ser super grossa e vai falar: eu só quero saber o preço. Muito provavelmente esse paciente era somente sensível a preço e tá tudo certo, a secretária vai tratar ele bem. E vai ter pessoas que não vão ter nenhum problema em falar: então, eu tô buscando um atendimento porque eu tô com uma dor nas costas que tá me incomodando já há um tempo e eu já passei por alguns outros médicos. Se a pessoa deu isso tudo de informação, agora eu tenho muitos elementos aqui para trabalhar e para mostrar minha capacidade de gerar valor. Porque se eu for uma pessoa que trata muita dor nas costas, muita lombalgia, e que tem esse know-how, e que atende muitos pacientes que já passaram por vários outros profissionais, agora a secretária consegue juntar os pontos, falar para o paciente que entendeu qual que é a questão dele, que sabe a dor e sofrimento que isso gera, e que o doutor fulano é apto a resolver esse problema e é uma excelente opção, e aí ela já fala o preço da consulta. Percebe que se eu crio esse espaço para saber quem que é a pessoa que está na minha frente, se eu posso resolver o problema dela ou não, eu consigo gerar essa confiança. Então o jogo de cintura aqui, a habilidade-chave que a secretária precisa ter é a habilidade de criar espaço, fazer esse gerenciamento de distância e sondar qual que é o perfil do paciente para ter uma comunicação, para realmente desenvolver empatia, confiança, conexão, porque esses elementos eles têm que estar presentes desde o primeiro atendimento, porque muitas vezes o primeiro contato que o paciente vai ter com o seu serviço é o contato com a sua secretária. E se ela não tiver essa sensibilidade, esse jogo de cintura, essa capacidade de compreender o paciente, passar confiança no serviço que ela está vendendo, ela vai perder muitas oportunidades de agendamento. E para o paciente que só questionou o preço e sumiu, o que que faz? Você pode fazer um follow-up depois, encerrando a interação, você pode enviar algum conteúdo de vocês, ela pode enviar uma mensagem depois falando: Oi fulano, tudo bem? Não sei se você queria somente saber o preço ou se quer entender como que a gente pode te ajudar. Se precisar de nós, eu estou aqui à disposição, basta me chamar. Ela pode mandar qualquer mensagem agradável para finalizar a interação de forma positiva. E se o paciente não responder, se o paciente for grosseiro, não tem problema nenhum. O que a secretária não pode fazer é deixar o paciente no vácuo, é ser grosseira também. Ela tem que conduzir a coisa de uma forma elegante, até porque aquele paciente ele pode estar pesquisando preços naquele momento e aí ele pode passar em algum lugar mais barato e ter uma experiência ruim. E aí essa pessoa vai entender que vale a pena pagar por uma experiência diferente e ela vai lembrar das boas interações que ela teve com outros consultórios e foram interações com a secretária. Espero que isso tenha gerado valor para vocês. O curioso sempre vai existir. A gente precisa fazer também um bom trabalho de posicionamento para estar nos locais certos, e quando o número de curiosos que chega até a gente começa a aumentar muito, a gente tem que se questionar se a gente está fazendo alguma coisa diferente. Por exemplo, você pode começar a investir em tráfego pago e a botar muito dinheiro ali sem ter certeza de que os anúncios estão bem estruturados, que o público para o qual você está anunciando está bem estruturado, e isso pode aumentar muito o número de curiosos que chega até você. Então, claro, a gente sempre tem que fazer um trabalho de se posicionar melhor, de mostrar os nossos diferenciais, só que mesmo assim os curiosos vão existir. E aí é esse jogo de cintura que a secretária precisa ter. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações e já manda pra gente assuntos que você quer escutar aqui nos próximos vídeos. Um abração e até a próxima!